Nesse vídeo eu vou tratar de uma recente polêmica envolvendo o Barsi e os fundos imobiliários. Segundo o Barsi, os fundos imobiliários seria o conto do vigário e por isso vamos discutir com mais profundidade esse tema. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E o que aconteceu? Ele afirmou ali numa entrevista, duras críticas ali aos fundos imobiliários. Ele disse o seguinte, que são conto do vigário e também disse para os investidores fugirem de fundos. Foi uma entrevista que ele deu ali ao jornal Valor Econômico e diante dessas falas do Barsi, especialistas ali foram ouvidos pelo Infomoney e discordam obviamente do investidor, né? Conforme a declaração ali do Rafael Vieira, ele disse o seguinte, os fundos imobiliários são a porta de entrada do investidor de renda fixa para renda variável. E aí veio até uma refutação bem direta aqui, por exemplo, do professor Baroni ali, né, da Suno. Ele disse o seguinte, foi um gol contra do Barsi. Ele acrescenta, os fundos imobiliários são veículos de dividendos? Sim. Ainda o professor Baroni diz o seguinte, que o Barsi teria incluído os FIIs na mesma cesta ali de demais fundos de investimento, igualando produtos diferentes e com legislações e dinâmicas próprias. E aí para arrematar ele diz o seguinte, abre aspas, por ser uma figura pública e defensor do mercado de capitais, uma declaração como essa repercute muito. Talvez ele tenha uma visão no mercado de FIIs que não reflita a realidade do segmento. Enfim, o Barsi acabou recebendo várias críticas em razão dessas falas. Mas e aí, será que o Barsi tem razão ao dizer que os fundos imobiliários são um conto do vigário e que você tem que fugir desses fundos? Olha, vocês sabem que o Barsi é completamente contrário ao investimento em fundos imobiliários. Eu já trabalhei isso com vocês mais detalhadamente nesse vídeo aqui. Os 4 motivos pelos quais o Barsi não investe em fundos imobiliários, eu vou deixar aí no card, mas apenas para relembrar aqui com vocês o porquê do Barsi não gostar dos fundos imobiliários. E já vou antecipar aqui para vocês que eu não concordo com essas falas do Barsi, porque são muito categóricas e é muito difícil no mundo dos investimentos você ser extremamente categórico assim. Afinal, cada investidor tem uma estratégia, cada investidor tem um propósito, cada investidor tem um perfil de apetite de risco. E aí, os principais motivos do Barsi não gostar dos fundos imobiliários, a ponto de criticar dessa forma, primeiramente seria a falta de liquidez dos fundos imobiliários. O Barsi, a verdade é que ele teve um trauma com os fundos imobiliários, ele já declarou isso em algumas ocasiões, dizendo que uma vez foi investir em fundos imobiliários, colocou ali uma certa quantia, mas quando foi se desfazer daqueles FIIs, teve ali uma perda de rentabilidade muito grande pela falta de liquidez desses fundos, como ele declara. Só que quando ele investiu, obviamente o mercado de fundos imobiliários ainda era muito incipiente, tinha muito poucos investidores, só que hoje não é mais assim. Por quê? Vamos pegar aqui o exemplo do XPML11, fundo imobiliário de shopping center aqui, né? E hoje ele negocia uma liquidez média diária de 3,2 milhões de reais. Se você pegar aqui um fundo ainda mais líquido, o XPLG11 de galpão logístico, ele negocia 7,2 milhões de reais por dia na média. Essa liquidez é comparável às ações ordinárias de Copel, que também negocia mais ou menos isso. Então, para o pequeno investidor, há sim liquidez dos fundos imobiliários. Ao contrário do que acontece para mega investidores como o Barsi, né? Se você for colocar ali vários milhões em fundos imobiliários, você vai precisar diversificar muito bem ali, porque do contrário você não vai ter uma liquidez de mercado para concentrar ali o seu investimento. E o Barsi segue uma estratégia de concentração do seu capital, e por isso para ele não faz sentido, mas para o pequeno investidor pode sim fazer sentido. Outro argumento do Barsi contra os fundos imobiliários é porque os fundos cobram taxa de administração e taxa de performance e isso no longo prazo corrói a rentabilidade dos seus investimentos. Primeiro ponto, se você verificar ali que um fundo imobiliário cobra taxa de performance, nem entra nesse fundo, na minha opinião. Eu acho ridículo atualmente um fundo imobiliário cobrar taxa de performance. Agora, taxa de administração é o custo da administração daquele fundo. Eu concordo que a taxa de administração reduz a rentabilidade, mas ainda há um contraponto aqui, que é o seguinte, existem os custos de administração de uma companhia também que nós pagamos indiretamente, não é diretamente, mas é indiretamente, que fazem parte ali do custo do investimento acionário. Você se torna sócio de uma empresa, você está pagando o salário da diretoria, do conselho de administração e do conselho fiscal, que são salários bem elevados. E vale ressaltar que recentemente, agora uma polêmica envolvendo o Nubank, em que a companhia vai pagar ali 100 milhões de reais para cada um de seus diretores. Olha só que maluquice. Ela vai pagar ali um total de 800 milhões de reais, sendo 100 milhões de reais para cada um dos seus diretores. A meu ver, isso aqui é um absurdo. Para você ter uma ideia, o Itaú, que eu estou aqui aberto com vocês, ele paga para a sua diretoria, no ano, 375 milhões de reais, mas para 26 diretores. Então você dilui aqui 375 milhões em 26 diretores no Itaú. Então cada diretor do Itaú ganha mais de 14 milhões, já é muito. É muito
claro que é muito. Mas de fato, o Nubank aqui exagerou aqui, né, na remuneração. Isso coloca em xeque se realmente eles estão se importando ali com os acionistas, dando prejuízo e remunerando dessa forma os seus diretores e os acionistas, né? Muito complicado. Cuidado então com o investimento de manada. Eu alertei sobre os riscos aqui no canal, ainda não era grande, mas eu alertei a respeito do IPO do Nubank, né? E quem entrou acabou perdendo dinheiro. Existem, obviamente, empresas como a Eternit, cuja remuneração da sua diretoria, conselho de administração e conselho fiscal são inferiores, mas ainda assim são custos relevantes. Cada diretor aqui da Eternit ganha mais de R$ 1 milhão por ano, né? Então tem ali esses custos também. Outro argumento do Barsi contra os fundos imobiliários é que ele não gosta de investir no setor imobiliário. Eu também particularmente não invisto, tá? Só que aí é complicado, porque, por exemplo, investir em Eternit, você também diretamente está investindo ali no setor imobiliário, de construção civil, afinal, ela produz telhas. Você não está investindo diretamente, mas indiretamente naquele setor. E o quarto ponto seria a baixa rentabilidade dos fundos imobiliários, outro ponto sensível também. Por quê? Vamos pegar aqui os índices de referência. Eu tenho que pegar o benchmark, não adianta eu ficar pegando uma ação ou outra, um fundo imobiliário e outro aqui, que não vai dar certo. Vamos pegar o benchmark. O Ibovespa, ele teria rendido desde quando surgiu o IFIX ali, né, que é o índice principal dos fundos imobiliários, seria ali em setembro de 2012. Se você pegar aqui a rentabilidade do Ibovespa até agora, isso dá 88,47%, tá bom? E o IFIX aqui, ele rendeu no período 84,9%, ou seja, não há uma grande diferença de rentabilidade aí. Só que é muito difícil você simplesmente olhar para índices, afinal eles não estão levando aqui em consideração os proventos e tudo mais. Mas para você ter uma ideia aqui, que historicamente o Ibovespa não deu uma surra no IFIX, tá? É claro, eu mesmo concordo que as ações têm muito maior potencial de entregar rentabilidade no longo prazo para os acionistas. Por quê? Porque os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos seus resultados aos cotistas. Isso faz com que haja dificuldade no crescimento desses fundos imobiliários. Eles só conseguem crescer ali efetivamente com novas emissões, entendeu? Novas subscrições. Enquanto que nas ações, por exemplo, o Banco do Brasil, embora seja um ótimo pagador de dividendo, ele tem um payout de 40%. Os outros 60% da lucratividade fica na companhia, ela reinveste ou fica ali no caixa. Então é muito difícil ter uma grande valorização do fundo imobiliário. Pode acontecer, tem alguns casos, mas é mais difícil. Só que por outro lado, para quem quer receber renda mensal, o imobiliário é uma boa opção. E como disse ali um analista, olha, é um ótimo veículo para você migrar da renda fixa para a renda variável. Eu concordo, porque se você for diretamente para as ações, você pode ali se assustar muito se você é um investidor de renda fixa. Então você vê aí que tem cenários diferentes, contextos diferentes e propósitos diferentes. Ah, Luan, e você não investe em fundo imobiliário por quê? Não é pela falta de liquidez, um pouco pela taxa de administração, mas nem tanto por isso, um pouquinho em relação ao setor imobiliário, mas principalmente pela rentabilidade. Por quê? Eu não estou interessado no momento em rendimentos mensais dos fundos imobiliários. E além disso, algo que me incomoda um pouco nos fundos imobiliários é o fato de você ter que pagar imposto de renda em qualquer tipo de ganho de capital. Porque nos fundos imobiliários, caso você não saiba, não existe aquela faixa de isenção de até R$ 20 mil em um mês de vendas que existe ali com as ações na pessoa física. Nos fundos imobiliários, qualquer venda que você fizer que seja R$ 1.000 e tendo lucro, você vai pagar imposto de renda. E eu odeio pagar imposto, tá? Vou ser sincero com vocês. Então, esse é um outro ponto. Enquanto que com as ações, você pode ter ali, além de um crescimento de valorização muito grande, porque as ações têm esse maior potencial no longo prazo, se você for ali fazer vendas pensando em ganho de capital, nas ações você pode simplesmente vender até R$ 20 mil todos os meses e nunca pagar imposto de renda. Já nos fundos imobiliários isso não acontece e aí a rentabilidade reduz ainda mais, entendeu? É por isso que eu não invisto, mas também não tenho nada contra com quem investe. Entendo por que alguém investe, tá? Só não faz parte da minha estratégia. Então, finalizando, não é porque eu sigo mais de 90% da filosofia do Barsi aqui, que eu não vou deixar de criticar quando ele falar algo que eu não concordo. Eu realmente não concordo que os fundos imobiliários seriam um conto do vigário, né? A verdade é que o Barsi fala isso porque ele se traumatizou com os fundos imobiliários. E esse trauma fez ele se tornar ali, vamos dizer assim, um hater dos fundos imobiliários e acaba ficando isolado aí em relação a isso. Tudo bem não investir em fundos, eu também não invisto, mas também entender aí o racional por trás de alguém que investe em fundos imobiliários. E entender também que os argumentos do Barsi não são infalíveis, como eu mostrei aqui para vocês. E se você gostou desse vídeo, por favor, clique aí embaixo no botão de gostei. E de novo, eu não estou dando hate aqui no Barsi, eu apenas coloquei uma pauta aqui sobre discussão que é relevante para que a cabeça de vocês se abra para todos os lados aqui. É muito ruim quando ficamos limitados a apenas uma ideologia, a apenas uma filosofia de investimento. O próprio Warren Buffett mudou o pensamento dele ao longo da sua trajetória como investidor. Antes ele seguia apenas as lições do Ben Graham, um Value Invest
investe profundo ali e puro, e depois quando ele conheceu o Philip Fisher, ele mudou isso, ele acabou ali também se importando um pouco mais com a qualidade do negócio, seguindo um quality investing. Então assim, mesmo um investidor ele pode mudar de posição ao longo da sua vida, como tudo na nossa vida, né? Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito desse assunto. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!